No podcast dessa semana, esses autores falarão sobre o livro A Mala de Hannah, que conta a história de uma garotinha durante a Segunda Guerra Mundial e uma professora com um grupo de crianças curiosas sobre sua história. Cada uma das autoras elaborou uma pergunta que será direcionada à outra ao final de cada resposta. Vamos começar. Bem, vejamos. Camila. A história de Hannah é uma história real que se passou em 3 continentes durante um período de quase 70 anos. Que países são esses? Bem, Júlia, ela ocorre na Tchecoslováquia, no Japão e no Canadá. O livro ele também trabalha várias transições de lugares e tempo perfeitamente, onde deixa tudo bem mais claro e de fácil entendimento. É uma obra que faz o leitor se emocionar e transcender entre diferentes países e séculos. Bem, respondida a sua pergunta, agora eu direciono esta pergunta a Juliana. Juliana, apesar da situação difícil, a mãe das 2 crianças dizia: "Nós temos sorte porque temos um grande jardim." O que o jardim ele representava para os 2 irmãos? Bom, Camila, para os irmãos Brad, o jardim da própria casa significava toda a diversão que tinham, já que por serem judeus foram proibidos de ir ao cinema, parques e até mesmo à escola. O seu jardim era um refúgio de todo o mal que os nazistas vinham disseminando. A próxima pergunta é para a Victoria. George se deu conta de que um dos desejos de Hannah havia se tornado realidade. Ela tinha se tornado uma professora por causa de sua mala e de história. Milhares de crianças japonesas aprenderam as coisas que George considerava mais preciosas dádivas que podemos ter no mundo. Quais as dádivas mais importantes que George transmitiu para as crianças e para o mundo? É notável que Hannah e George sempre valorizaram a família. E quando perderam os pais, só teriam um ao outro. O grande sonho de Hannah era de ser professora. E George, mesmo com tantas turbulências, jamais permitira que Hannah perdesse a esperança da felicidade e da liberdade. Porém, quando descobriu que sua irmã havia morrido, se deu conta que seu sonho jamais se realizaria. No futuro, ele acabou se dando conta que estava equivocado. Hannah se tornou professora, através de suas lembranças e memórias eternizadas. Então, se há uma dádiva a ser disseminada pelo mundo perante nossa história, com certeza é a da importância da família e a da esperança. A próxima pergunta será direcionada a Eduarda. A família Brad costumava abrir a porta da casa para artistas de todos os tipos: músicos, pintores, poetas, escritores e atores. Hannah adorava demonstrar suas habilidades. Que habilidades eram essas? Hannah e George eram considerados como as crianças arteiras. Na obra foi citado que ela adorava tocar piano para os convidados, assim como George tocava violino. Além disso, os Brads possuíam uma vitrola manivela, onde Hannah tocava repetidamente sua canção predileta, Tenho 9 canários. Passo a palavra a Júlia. Quando o pai de Hannah foi preso, ele passou a escrever carta 2 ou 3 vezes na semana para George e Hannah. Por que George não as liam na íntegra? Bom, George sempre garantiu que a irmã estivesse bem e achava mais prudente cortar as partes tristes das cartas a fim de poupar a irmã de tristeza, covardia e crueldade que os nazistas faziam com os judeus. Além do mais, Hannah poderia não compreender o que estava acontecendo por ser muito nova. Essas autoras decidiram levar seu conhecimento sobre a obra mais a fundo. Gostaríamos de adicionar algumas informações e algumas curiosidades acerca da Segunda Guerra Mundial, uma visão histórica e política. O conflito militar global, que durou de 1939 a 1945, envolveu as grandes potências e a maioria das nações do mundo, que foram organizadas em 2 alianças militares opostas, o Eixo e os Aliados. Foi um conflito marcante na história da humanidade por diversos motivos. Um deles é o gigantesco número de mortes. O Holocausto, como chamado cruel evento, matou mais de 25 milhões de pessoas, onde cerca de 6 milhões eram judeus. Na inclusão da Segunda Guerra Mundial em 1939, todos os países do mundo, de uma forma ou de outra, sofreram os impactos desse conflito que, inicialmente localizado, vai tomando proporções à medida que o exército alemão se reposicionava para novos objetivos.
A Segunda Guerra, digamos que foi inesperada, pelo fato de que os países ainda não tinham formado alianças, onde tudo começou com a Alemanha, que fazia parte do Tratado de Versalhes. Foi uma guerra onde se redefiniu o equilíbrio do poder mundial. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha Ocidental se reergueu através do chamado Plano Marshall, que consistia no empréstimo norte-americano que visava a reconstrução da Europa arruinada. O lado ocidental serviu de vitrine capitalista para o lado oriental, dominado pela União Soviética, com a política de não reconstrução da Alemanha Oriental ou mantê-la sempre sob a esfera de influência. Compreendemos os horrores da guerra, suas leis implacáveis escritas com sangue, mas as crianças, vidas em flor, o desabrochar do desabrochar, essas santas almas tão inocentes, beleza da vida, elas que não fizeram mal a ninguém, que sofreram pelo pecado dos pais, fomos incapazes de protegê-las da fera. O coração chega a sangrar e o pensamento congela de horror diante de pequenos corpos banhados de sangue, com dedos retorcidos e rostinhos deformados. Essas são testemunhas mudas de sofrimentos humanos indescritíveis. Esses olhos pequenos, congelados e mortos, censuram a nós, os vivos. Em 1945, haviam aproximadamente 13 milhões de crianças abandonadas como consequência da guerra. 1 milhão de órfãos na Polônia, 50 mil na Tchecoslováquia, 250 mil na França e 200 mil na Hungria. Na Grécia, 1 em cada 8 crianças eram órfãs. Não era incomum ver crianças marchando ao lado de regimentos por terem perdido tudo e o exército parecer a única esperança de sobrevivência, apesar de cerca de 10 mil crianças, das quais aproximadamente 9 mil eram judias, terem sido salvas em 1939 do destino que tantas outras acabaram não conseguindo escapar nos campos de extermínio. Se estima que cerca de 1.200.000 de crianças judias pereceram na solução final. Os números de crianças judias vivendo na Europa em 1939 que sobreviveram ao conflito, eles variam entre 6% e 11%. Muitas crianças foram usadas como cobaias em campos como Auschwitz por cientistas e médicos ávidos por cobaias humanas. Sabe-se que o médico alemão Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, foi responsável por brutalidades com crianças que iam dar injeção de tinta azul nos olhos, na tentativa de mudar suas cores, a ligação cirúrgica de gêmeos, na tentativa de criar gêmeos siameses artificialmente. Outras crianças viraram alvo de ideologia nazista, adolescentes alemães negros foram esterilizados, crianças deficientes sofreram eutanásia e algumas crianças da etnia romani, ou ciganas, foram mortas com suas famílias. E crianças, especialmente polonesas e soviéticas, foram enviadas para trabalhar como escravas de campo de trabalho, para fazendas e indústrias. Em países onde a catástrofe da Segunda Guerra foi mais extrema, a participação das crianças foi mais ativa, inclusive em combate.